Boa noite, meus queridos! E bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste, lógico, no horário que lhe convier. Essa é a grande vantagem da internet. Você pode assistir as coisas quando você bem entender, né? Ó, cuidado, hein, que nem sempre, porque às vezes aulas ao vivo são transmitidas e depois, então, a gente tira do ar. Mas essa não, essa vai ficar, gente. É um tema importante, né? Na verdade, todo Natal a gente é presenteado, né, por um decreto de indulto natalino. Não foi diferente no ano de 2019. Nós tivemos aí um indultinho, né? Porque aquilo não foi um indulto, foi um indultinho. Na verdade, um indulto bem direcionado para uma determinada, um grupo de condenados, né? Normalmente por crimes culposos ou com excesso culposo. Enfim, mas a questão aqui não é o decreto de indulto. Nós viemos aqui falar do outro presente de Natal, que nos foi apresentado pela Presidência da República, que foi a sanção do projeto anticrime, né? Então, o projeto anticrime, ele foi, na verdade, sancionado pelo presidente no dia 24 de dezembro, e aí nós temos uma série de inovações que, com certeza, estão atormentando o juízo de todos aqueles que se preparam para concursos em geral. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o pacote anticrime, gente, ele foi vetado em alguns artigos, mas os vetos foram proporcionalmente até pequenos, aqueles que a gente imaginaria que fossem ocorrer, né? Então, a lei é a Lei 13.964, ela foi sancionada no dia 24 de dezembro de 2019, mas ela somente entra em vigor 30 dias após a publicação. Então, na verdade, o que a gente tem é que o pacote anticrime somente estará em vigente, né, a partir do dia 23 de janeiro. Mas fato é que nós já temos que ir nos preparando para a possibilidade de cobrança do pacote anticrime em diversas provas. Então, nós temos que uma primeira pergunta, com certeza, muita gente que me segue pessoal que vai fazer prova da OAB e tal. Será que isso vai cair no 31º exame de ordem? Né? Na verdade, a lei ela surge no dia 24 de dezembro, ela somente entra em vigor no dia 23 de janeiro. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma data de vigência anterior à data do 31º exame, que acontece no dia 9 de fevereiro, mas nós temos que nos lembrar aos candidatos da OAB que o edital é muito expresso, é muito claro, no sentido de que nenhuma lei que não esteja em vigor na data da publicação do edital do certame da OAB, ela pode ser cobrada. Então, esse pacote anticrime não cai no 31º exame, só vai cair no 32º. No entanto, a notícia não é tão boa para os candidatos de concurso, né? Primeiro, porque nós temos aí, olha só, um período agora em que a gente não tem nenhuma prova, quer dizer, tem a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, né, para escrivão de Polícia Civil, agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Nós temos aí algumas provas, alguns concursos com certeza em andamento no país, né, principalmente provas municipais, etc. Mas, assim, não temos nenhuma prova marcante, como um concurso para delegado de polícia, etc., com o edital aí, com a prova de primeira fase para acontecer de imediato. Então, a tendência é que o pacote anticrime seja, sim, cobrado em todos os concursos, os grandes concursos, aqueles concursos para carreiras jurídicas, etc., que tenham aí pela frente, seja porque, na época em que a prova vai ser realizada, ou que o edital foi publicado, a lei já estará em vigor, né? Ou ainda que não estivesse, gente, já sabemos que é entendimento de que o candidato tem que estar atualizado para um concurso público. Então, ele tem que saber exatamente sobre aquele prognóstico de mudança, não é isso? O processo penal, então, ele vem sendo cobrado até mesmo nas possíveis reformas. E, como eu mencionei na divulgação desse vídeo, nós vamos trabalhar um aspecto do pacote anticrime em cada um dos vídeos que forem disponibilizados. Então, o primeiro grande tema que eu escolhi para trabalhar com vocês é a figura do juiz de garantias. Com certeza é um dos temas mais polêmicos dentro do pacote anticrime. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o juiz de garantias. Aproveite e já dá uma curtida aqui no vídeo, né? Compartilha com os seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui para mim, que assim que possível eu respondo, tá? Então, o que eu preciso é que você
tenha consciência de que o juiz de garantia já é uma realidade, né? E ele já é uma realidade prevista para o nosso ordenamento jurídico já há algum tempo. Porque, muito embora o juiz de garantias tenha sido introduzido, né, hoje, né, agora, né, com essa lei 13.964 de 2019, que vai estar em vigor a partir do dia 23. Então, muito embora ele já seja uma realidade no pacote anticrime, ele já estava previsto para a reforma do Código de Processo Penal. Ao ponto de que, gente, eu já vinha, principalmente nas turmas de delegado de polícia, para as quais eu dou aula, eu já vinha trabalhando a figura do juiz de garantias há algum tempo. Delegado do Rio de Janeiro, por exemplo, as bancas de 2006, de 2009, de 2012, já eram bancas que cobravam a figura do juiz de garantias muito antes até mesmo dele estar no ordenamento jurídico, né? Então, muito antes de haver aí uma concreta análise ou um concreto dispositivo tratando do que seria o juiz de garantias. E aquilo que surge na nossa legislação agora com o pacote anticrime não se distancia daquele entendimento do examinador da prova do Rio de Janeiro dos exames anteriores. Então, já era uma realidade no Rio de Janeiro, certo? Não existe ainda implementado o juiz de garantias no Rio, mas era uma realidade para a banca de concursos, em especial o delegado de polícia. Da mesma forma, a figura do juiz de garantias, embora somente agora dentro do CPP, já estava sendo implementada em alguns estados. Então, a gente encontra em alguns estados a figura de algo muito parecido, muito próximo ao juiz de garantias, que surge para suprir, né, numa visão garantista, uma demanda e uma prevenção à eventual parcialidade do magistrado. Lógico que os últimos acontecimentos, em especial com relação à Operação Lava Jato, em especial com a questão das colaborações premiadas, não é, etc., fez crescer aí uma demanda pela efetiva implementação, pela efetiva criação dentro do ordenamento da figura do juiz de garantias. Mas ele já estava previsto para ser introduzido, o projeto que tramita no Congresso Nacional de Reforma do CPP já trazia a figura do juiz de garantias, e aí no pacote anticrime, né, quando nós tivemos aí essa coletânea, né, o conjunto de juristas que foi convidado pelo ministro Alexandre de Moraes para compor aí a figura da legislação, do pacote anticrime, etc. e tal, veja, o juiz de garantias toma força e realmente acaba surgindo através dos artigos 13A e em diante dentro do nosso Código de Processo Penal. Mas, no primeiro momento, gente, eu preciso mostrar a você antes mesmo da gente trabalhar os dispositivos legais que vão ser alterados, né, pela Lei 13.964, que foi introduzido no Código de Processo Penal, eu queria conversar com você sobre essa questão, juiz de garantias, o que ele é, para que ele serve, quais eram as críticas antes existentes, né, por que isso surgiu, etc. Então, a primeira grande questão que a gente precisa trabalhar é a ideia de que, olha só, gente, o nosso sistema processual penal, opção do legislador constituinte, em função do disposto no artigo 129, inciso 1º da Constituição, é um sistema acusatório. Então, todos nós sabemos, então, novamente, eu vou explicar aqui para quem estiver entrando depois, enfim, para frisar bastante, para você entender, eu não gosto de decoreba. Tá? Eu acho que decorar as coisas não resolve nada. Eu preciso que você entenda. E é exatamente por isso que eu acho que todo concurseiro tinha que ser uma criança de 8 anos de idade, viu? Aquela criança que fica, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque no momento que você entende as coisas, sabe, você acaba não mais esquecendo os institutos, você acaba compreendendo realmente quando aquele instituto se encaixa e por que se encaixa, né? E entendendo até o porquê da criação ou de uma briga tão feroz em torno do juiz de garantias. No projeto de reforma do Código de Processo Penal, esse que tramita no Congresso Nacional ainda, né? Ele foi aprovado no Senado com diversas emendas, depois foi encaminhado para a Câmara de Deputados, onde ainda se encontra. Veja, nesse projeto de reforma do CPP, a figura do juiz de garantias, ela surgia e já vinha sendo bastante questionada.
Inclusive, grande parte dos magistrados, em especial a Justiça Federal, tem uma certa oposição à figura do juiz de garantias, entendendo pela dificuldade de implementação desse instituto. Então, muitos vão criticar e vão dizer assim, olha, não teria como implementar isso, não tem como. E daí o ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, ser contra a figura do juiz de garantias, mas o nosso presidente da República não acatou, né, a opinião de veto por parte do ministro da Justiça e sancionou o projeto, né, que culminou na Lei 13.964, garantindo aí a figura do juiz de garantias no Código de Processo Penal. Então, no momento em que o presidente da República sancionou, o que você tem realmente é a implementação. Tem muita gente gritando, dizendo que vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade, etc. e tal. Mas o juiz de garantias não me parece nada que dê margem à figura de inconstitucionalidade. Ao contrário, ele preserva o sistema acusatório, ele vem para realmente garantir aquilo que um sistema acusatório teria como inspiração. Então, nós sabemos que aqueles autores que têm um posicionamento chamado de posicionamento garantista defendem a figura do juiz de garantias. Por quê? Porque uma das premissas de um processo penal garantista é exatamente a figura de um juiz imparcial. Se o nosso sistema, então eu quero que você entenda primeiro os motivos que levaram à criação desse instituto, e depois que eu fizer essa explicação, é quase que como se você estivesse, durante a explicação, entendendo tudo aquilo que foi alterado no CPP. Depois nós vamos olhar os dispositivos, e você vai ver que se encaixa perfeitamente naquilo que eu vou mostrar, naquilo que eu vou falar com você. Tá? Então, a situação toda aqui é a seguinte, presta atenção. Então, o nosso sistema acusatório, o nosso sistema processual penal, né, em função do que dispõe o artigo 129, inciso 1º da Constituição, é um sistema acusatório. E um sistema acusatório parte da premissa de que você está diante de um processo triangular, onde o órgão julgador é inerte, e essa inércia tem por objetivo, tem por finalidade, resguardar a imparcialidade do juiz. Então, eu preciso de um juiz imparcial. Daí, exatamente, a figura da imparcialidade ser um marco básico da discussão garantista dentro do processo penal. Então, toda aquela teoria garantista, né, que surge com Ferrajoli e que é sustentada por diversos autores, busca todo o tempo preservar um sistema acusatório. E no momento em que se faz uma análise do processo penal brasileiro e daquilo que dispõe o Código de Processo Penal nos seus muitos artigos, um código arcaico, um código de 1941, que por mais que tenha sofrido reformas, são reformas pontuais, reformas que transformam o Código de Processo Penal quase que numa colcha de retalhos e que muitas vezes não casa, né, momentos com outros momentos dentro da legislação. Então, o que nós temos no Código de Processo Penal são reformas que elas surgem, alteram um determinado dispositivo, mas sem alterar outros que com este guardam afinidade ou guardam relação. Então, o código fica uma colcha de retalhos que simplesmente não combinam, né? E aí você tem uma certa dificuldade no aprendizado dessa matéria, uma dificuldade na compreensão dessa matéria e, principalmente, de interpretação dos institutos, dando margem aí a inúmeros problemas, inclusive, não é isso, que chegam ao Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários em quantidade, para que se discuta, por exemplo, ou em habeas corpus, figuras como se pode ou não haver uma condução coercitiva de um indiciado ou de um acusado, no momento em que ele tem direito ao silêncio, no momento em que ele tem direito de não produção de prova contra si mesmo. Então, o código, ele conserta um pedaço, esquece de consertar o outro, e assim é com todo o nosso ordenamento jurídico, ele fica um ordenamento teratológico, obviamente, que traz inúmeros problemas para o intérprete. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, então, o nosso Código de Processo Penal é um código que surge no Estado Novo. Ele é um código que surge no meio de uma ditadura e que ele vem sofrendo reformas, mas que não são suficientes.
certo? E ele tem uma série de dispositivos que são contrários à figura da imparcialidade necessária a resguardar um sistema acusatório, né? Um sistema que defende um sistema de partes, onde você tem um juiz que buscaria ou que deveria resguardar a sua real imparcialidade. É certo que, muitas vezes, nós nos restringimos a discutir a figura da imparcialidade do juiz através da ideia de o juiz imparcial é um juiz que não é suspeito, é um juiz que não é impedido. Será que a figura do impedimento e da suspeição são suficientes para realmente resguardar a figura da imparcialidade necessária ao sistema acusatório constitucionalmente previsto? Então, o que nós temos, na verdade, é a necessidade de crítica, e essa crítica é uma crítica antiga a diversos dispositivos do Código de Processo Penal. Então, eu costumo dizer nas minhas aulas, assim, olha, quando você vai identificar um autor e se esse autor tem ou não um posicionamento garantista. Isso para você identificar os examinadores das bancas examinadoras dos diversos concursos, não é isso? Quando você está lendo um livro de doutrina, enfim, no momento em que você vai estudar o processo penal, será que você está diante de um autor que possui um posicionamento garantista? E aí eu costumo dizer assim, olha, uma visão garantista pode ser identificada dentro do processo penal através de um tripé, né? E aí eu costumo dizer assim, é um tripé básico. Todo autor garantista provavelmente vai buscando exatamente essa figura de um sistema acusatório puro, de uma imparcialidade do julgador, etc., apontar 3 grandes problemas dentro do nosso ordenamento jurídico, sem contar inúmeros outros. É evidente que vários são os dispositivos que precisam ser revistos. É evidente que várias são as situações em que o CPP não se coaduna com a Constituição. E que precisam, obviamente, dentro de uma ótica garantista, de uma reforma, de uma reanálise ou, pelo menos, de uma interpretação conforme. Mas tem 3 artigos, que são aqueles artigos que a gente sabe que todo garantista vai criticar. E aí eu costumo dizer assim, da mesma forma em que você trabalha num sistema acusatório com um processo triangular que depende de um órgão de acusação, provocando um órgão julgador que é inerte e imparcial. O julgador, então, chama o réu para integrar a relação jurídico-processual, certo? Numa situação de igualdade para com o acusador. Então, da mesma forma que você verifica a figura de um processo triangular, esse triângulo vai mostrar para a gente qual é a visão básica de um autor garantista. Novamente, eu vou reiterar, sem prejuízo de que outros dispositivos sejam criticados, sem prejuízo de outros alertas garantistas, digamos assim. Mas 3 artigos são fundamentais. No topo do nosso triângulo, certo? No topo do nosso tripé, digamos assim, está o artigo 156 do Código de Processo Penal. O artigo 156 é aquele dispositivo que consagra o Instituto da Verdade Real, né? Veja, a verdade real é um resquício inquisitório, não é? Nós sabemos que há um juiz que produz prova de forma ativa dentro do processo, na busca pelo seu próprio convencimento, é um juiz que trabalha ainda com uma ótica inquisitiva. Então, a verdade real era um instituto consagrado e característico do sistema inquisitivo ou inquisitório. E nós temos esse resquício dentro do Código de Processo Penal. Então, diz lá o artigo 156 do CPP que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, mas será facultado ao juiz de ofício, inciso 2, durante a instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar diligências de ofício para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Um autor garantista, ele faria uma crítica quanto mais, bastante violenta a esse dispositivo. Se o juiz, após as provas trazidas aos autos pelas partes, ainda possui dúvida acerca da prova que foi produzida, esse juiz deveria absolver o réu por insuficiência de provas.
No momento em que o juiz, e aí não importa se ele está fazendo isso em prol da tese acusatória ou em prol da tese defensiva, mas se um juiz, diante de uma dúvida persistente sobre a prova que foi colhida durante o processo, resolve ele próprio determinar diligências para suprir a dúvida existente, ele está, na verdade, fazendo as vezes da parte. E, neste momento, ele deixa de ter a imparcialidade necessária a proferir aquela decisão. Ele está antes do momento oportuno, que é antes do momento dele proferir sentença, veja, tomando uma das teses como acertada e indo atrás da prova que a parte não produziu. Reparem que, numa visão garantista, o artigo 156 tem que ser afastado independentemente de a quem o juiz deva querer ajudar. O juiz não tem que querer ajudar ninguém. O juiz não tem que produzir a prova que as partes não produziram. Se as partes não trouxeram a prova aos autos, o juiz absolve por insuficiência de provas. É simples assim. Não há o juiz, na busca pelo seu próprio convencimento, ir realizar aí uma atividade probatória. Então, numa visão garantista, o artigo 156 deveria ser afastado do nosso ordenamento jurídico. E por que ele deveria ser afastado do nosso ordenamento jurídico? Ele deveria ser afastado por um motivo absolutamente simples. Juízes, num sistema verdadeiramente acusatório, no qual vigora o princípio dispositivo, apenas verifica a prova que foi apresentada pelas partes. Ele não participa ativamente da produção da prova. Ele não participa trazendo a prova aos autos. No entanto, na posição majoritária, que ainda é a posição que vigora dentro do processo penal brasileiro, o juiz ele exerce a função jurisdicional e, no exercício da função jurisdicional, deve aplicar corretamente a lei ao caso concreto, é uma função publicística e, portanto, com a finalidade de aplicar corretamente a lei ao caso concreto, seria inerente à função jurisdicional a atividade probatória. E aí o juiz poderia, sim, produzir a prova para dirimir dúvida existente, mas sempre, esse é o posicionamento majoritário, em caráter supletivo ou complementar. Ele não pode substituir a parte na atividade probatória, mas ele pode complementar a prova que foi produzida pela parte. Ele pode, de forma suplementar, suprir dúvidas existentes acerca da prova que já está nos autos. Bom, então, esse é o entendimento, mas numa visão garantista, né, esse artigo deveria ser banido do nosso ordenamento jurídico, ok? Bom, outro artigo que é muito criticado pelos autores garantistas é o artigo 385 do Código de Processo Penal. O artigo 385, isso sem falar de outros vários, né? Como o parágrafo 1º do artigo 384, que é um aditamento provocado, né? O artigo 5º do CPP, que estabelece que o juiz pode requisitar ao delegado a instauração de um inquérito, etc, etc, etc. Inúmeros dispositivos poderiam ser aqui objeto de crítica. Mas o artigo 300, a lei de interceptação telefônica, que prevê juízes de ofício, né, previa, né, agora a gente tem que repensar isso, juízes de ofício determinando interceptação telefônica, enfim. Então, o artigo 385 é aquele que estabelece que, no caso do Ministério Público opinar pela absolvição em sede de memoriais, ou seja, se após a instrução probatória, o Ministério Público, em sede de alegações finais ou memoriais, se manifesta pela absolvição, ainda assim o juiz pode condenar, bem como reconhecer agravantes, ainda que não tenham sido indicadas na denúncia. Então, numa situação como essa, veja só, nós temos também aqui uma ofensa à imparcialidade do julgador. Numa visão garantista, no momento em que o Estado acusação, porque o Ministério Público é o próprio Estado, é o Estado-sociedade, no momento em que o acusador, que é o próprio Estado, se manifesta pela absolvição, por que o juiz estaria condenando? Então, se não há o interesse do órgão de acusação, do Estado acusação, em uma condenação, o juiz deveria absolver. Porque no momento em que o juiz condena, ele está, na verdade, demonstrando uma certa parcialidade.
Então, numa visão garantista, o artigo 385 não estaria de acordo com o sistema acusatório, embora ainda seja posicionamento de que o artigo 385 deve ser aplicado. Existem alguns julgados, por exemplo, no STJ, entendendo que o juiz teria que absolver, mas são raríssimas essas decisões, ok? Mas esse seria um segundo dispositivo que nós consideraríamos aqui. Olha, um autor garantista pode ser reconhecido por criticar de forma veemente esses artigos. E aí, por incrível que pareça, um outro artigo que é extremamente criticado pelos autores garantistas como uma ofensa marcante ao sistema acusatório, e esse é um dos objetos da nossa discussão, é o artigo 28 do CPP. E por quê, gente? E aí nós agora vamos ter que conversar algumas coisas para mostrar a você a crítica que se faz à participação do juiz na fase inquisitorial, a participação do juiz até mesmo nesse juízo de prelibação, no juízo de admissibilidade da peça acusatória. E como isso pode acabar comprometendo a imparcialidade do magistrado lá na frente, na hora de proferir a decisão. Então, para que você entenda todo o enredo dessa discussão do juiz de garantias, eu queria te mostrar essa situação do artigo 28, que é um dos artigos que é modificado de forma bastante forte, né, por essa nossa reforma implementada pelo pacote anticrime. Então, antes de trabalhar a figura do pacote anticrime propriamente, eu vou te mostrar a estrutura desse artigo 28 e quais seriam as críticas ali existentes, ok? Então, a primeira grande coisa é a seguinte: nós sabemos que hoje, quando nós temos um inquérito policial, então vamos pegar aqui como exemplo a figura de um inquérito e do prazo de conclusão desse inquérito policial. Então, quando nós temos um inquérito policial, esse inquérito policial tem, lá no artigo 10 do CPP, uma previsão de prazo de conclusão. Então, o artigo 10 estabelece que o prazo de conclusão do inquérito, estando o indiciado preso preventivamente, seria de 10 dias contados da data do cumprimento do mandado de prisão preventiva. É certo que o artigo 10 fala também em relação ao preso em flagrante. No entanto, nós sabemos que esse prazo de 10 dias já não era mais utilizado para a figura do preso em flagrante em função da presença de uma audiência de custódia, que tem que se realizar o quanto antes. E hoje nós sabemos que a prisão em flagrante ela é encarada como uma pré-cautelar. O indivíduo ele não pode permanecer preso em flagrante eternamente. Então, ocorrendo a prisão em flagrante, no momento em que o juiz analisar essa prisão em flagrante, e isso se dá hoje na audiência de custódia, ele tem que proferir uma decisão alterando aquele título prisional. Então, o artigo 310 do CPP vai estabelecer que, uma vez recebido o auto de prisão em flagrante pelo juiz, o juiz deverá, relaxar a prisão, se ela for ilegal, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva quando forem insuficientes as medidas cautelares não prisionais do artigo 319, ou ainda conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, uma coisa é certa, uma vez que o indivíduo foi preso em flagrante, não vai durar 10 dias essa prisão em flagrante, porque antes disso vai ser realizada a audiência de custódia, e é nessa audiência de custódia ou a prisão é relaxada, ou ele recebe liberdade provisória, ou uma das cautelares não prisionais do artigo 319 é aplicada, ou, em último caso, a prisão é convertida em preventiva. Então, preso em flagrante, ele não ficará por 10 dias. Mas, uma vez decretada a prisão preventiva na fase de inquérito, veja, esse inquérito tem que ser concluído, diz o artigo 10, dentro do prazo de 10 dias. Ou, se o indiciado estiver solto, o prazo de inquérito é de 30 dias. Bom, ao final desse prazo, veja, o inquérito é remetido ao juiz, diz o parágrafo 1º do artigo 10 do CPP. Daqui surge uma primeira grande crítica, uma primeira grande preocupação, e é onde se encaixa, começa a se encaixar a figura do juiz de garantias. Porque, veja só, esse inquérito ele é remetido ao juiz. Muito bem, e aí o inquérito é remetido ao juiz, mas, na verdade, por mais que o Código de Processo Penal faça essa previsão no artigo 10, parágrafo 1º, nós sabemos que se o sistema é acusatório, o judiciário é inerte e o titular da ação penal é o Ministério Público, a passagem desse inquérito pelo juiz, ela é meramente proforme.
E em vários estados, e isso começou no estado do Rio de Janeiro com a criação das centrais de inquérito no início da década de 90, né? Então, logo depois da Constituição de 88, no estado do Rio de Janeiro, o Procurador-Geral de Justiça criou a figura das centrais de inquérito, das promotorias de investigação penal, as PIPs. Então, promotores de justiça que não mais trabalhariam diretamente nas varas criminais, porque aquilo atrasava a investigação. O promotor que atua na vara criminal, ele está preocupado com os processos em curso, não é? Ele está preocupado com as audiências, que obviamente das quais ele tem que participar, com a figura de réus presos e eventual excesso de prazo. E da mesma forma, os juízes têm que se preocupar com os processos em andamento. Então, naquela época, aqui no estado do Rio de Janeiro, o procurador-geral, Antônio Carlos Biscaia, criou a figura das centrais de inquérito, retirando de dentro do fórum os inquéritos de indiciados soltos. Então, se passou a fazer da seguinte forma: quando, na delegacia, houvesse a conclusão de um inquérito policial de indiciado solto, não havendo ninguém preso, esse inquérito era remetido diretamente para as centrais de inquérito e não mais para os juízos, não mais para as varas criminais. E aí, na central de inquéritos, o promotor de investigação penal analisa esse inquérito policial, verifica se já tem ou não elementos para oferecer a denúncia, ou se existe a necessidade de alguma medida cautelar. Havendo necessidade de uma medida cautelar, então, aí sim, ele vai requerer essa medida cautelar ao juiz competente, né? E aí o inquérito é aforado com o pleito cautelar formulado. Então, um pedido de prisão preventiva, um pedido de interceptação telefônica, um pedido, enfim. Mas aí sim, eu tenho a necessidade de manifestação do órgão julgador, então do magistrado. Mas até então, se é apenas para examinar o inquérito e verificar se já existe ou não a justa causa para a ação penal, e se não estiver presente a justa causa, e se não há necessidade de uma prisão, se não há necessidade de uma medida cautelar, qualquer que seja, o inquérito era no Rio de Janeiro, e sempre é assim, o inquérito sai da delegacia, vai para a mão do promotor de investigação penal, ele analisa, verifica se é caso de devolver para a delegacia ou não, e se for caso de devolução para a delegacia, ele devolve para a delegacia sem a necessidade de manifestação do juiz. Entendeu? E aí o inquérito fica delegacia, Ministério Público, delegacia, delegacia, Ministério Público, delegacia, até o dia em que uma cautelar for requerida ou até o dia em que for oferecida a denúncia ou requerido o arquivamento. Ficou claro? Sem a participação do magistrado na fase inquisitorial. Muito bem. Qual é o primeiro grande problema dessa dinâmica criada pelas centrais de inquérito no Rio de Janeiro? Primeiro grande problema, as centrais de inquérito não estavam previstas na legislação federal. E, na verdade, elas não estavam previstas em lei nenhuma. Era algo criado dentro de resoluções internas e de ajustes entre o Ministério Público, a Corregedoria do Tribunal de Justiça e as delegacias de polícia. Então, era algo administrativamente realizado. Até que isso foi inserido na Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Rio de Janeiro. E foi objeto de uma declaração de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que, na verdade, havia ofensa ao Código de Processo Penal e que era necessário que o inquérito policial passasse, sim, pelos juízes, na forma do parágrafo 1º do artigo 10. Muito embora o Supremo Tribunal Federal houvesse declarado a inconstitucionalidade por um vício formal, né, da lei estadual no Rio de Janeiro, da lei do Estado do Rio, da lei orgânica estadual do MP, veja, por mais que houvesse uma declaração de inconstitucionalidade ali, o Ministério Público do Rio de Janeiro continuou atuando e a Corregedoria do Tribunal da mesma forma, porque é muito mais viável para o Tribunal, inclusive, né, que não sejam aforados inquéritos que ainda não estão aptos ao processo. Então, isso desafoga o judiciário, certo? Agiliza a investigação, porque antes, olha só como é que era, o inquérito ia para o MP pedia que houvesse a devolução. Não, o inquérito ia para a vara criminal. Aí o juiz da vara olhava o inquérito e o MP não falou ainda. O MP.
Aí ia para o gabinete do promotor. Aí o promotor, que tem um monte de coisa para fazer, examina inquérito. Aí esse promotor da vara criminal examina o inquérito, verifica que é caso de devolução para a delegacia com requisição de diligência. Aí ele baixa o inquérito para a delegacia. Aí ele voltava para o gabinete do juiz. Aí o juiz, cumpra-se, atenda-se o MP. Aí voltava para a delegacia. E assim, toda vez que houvesse a necessidade de análise de formação da opinião por parte do Ministério Público, ficava essa lenga-lenga passando por dentro do judiciário sem haver necessidade. Então, o MP continuou fazendo da mesma forma, apesar da recente, isso não tem muito tempo, tem uns 2 anos, o STF ter declarado a inconstitucionalidade da lei orgânica do MP Rio, porque isso sempre foi feito de forma administrativa. Esse modelo das centrais de inquérito foi copiado, veja só, por vários outros estados. Vários estados implementaram modelos semelhantes aos das centrais de inquéritos e promotorias de investigação, desaforando os inquéritos de indiciados soltos. Agora, novamente, o inquérito indiciado solto fica delegacia MP, MP delegacia, até o momento em que uma denúncia for oferecida, até o momento em que houver um requerimento de arquivamento ou se postule até o momento em que o Ministério Público requeira uma medida cautelar, seja ela uma prisão, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, um sequestro de bens, ou seja, até o momento em que haja necessidade de um ato jurisdicional. Ficou claro? Certo? Quer dizer, a exceção aí do arquivamento de inquérito, que não é um ato jurisdicional, mas é um ato judicial. Certo? Bom, fato é, gente, que eu preciso que você entenda o seguinte. Então, o inquérito policial, ele é remetido pela lei ao juiz, mas para que o juiz simplesmente abra vista ao Ministério Público que tem a atribuição. E cabe ao Ministério Público verificar se é caso de oferecer a denúncia, se é caso de devolver os autos de inquérito à delegacia, não é isso? Ou se é caso de requerer o arquivamento. Muito bem, então vamos à primeira crítica, ok? E aí você vai entender. Então, isso aqui é a sistemática do CPP, não é isso? Antes do pacote anticrime. Então, vamos imaginar que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia. E a denúncia foi oferecida, gente, ao juízo, e aí no meu exemplo, é o juiz da 5ª Vara Criminal da comarca. Ok? Exemplificando. Então, a denúncia é oferecida ao juiz da 5ª Vara. E aí, o juiz da 5ª Vara, né, uma vez oferecida a denúncia, esse juiz pega e decide se é caso de receber a denúncia, e aí, se ele recebe, ótimo, beleza, e o processo é instaurado e segue, ou se ele rejeita a denúncia. Se ocorre a rejeição da denúncia, reparem, da rejeição da denúncia, o que nós temos? Nós temos a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito. Então, vamos imaginar que o MP recorre em sentido estrito contra a decisão de rejeição da denúncia. E aí vamos lembrar aqui os motivos que levam o juiz a rejeitar uma denúncia ou queixa. Num primeiro momento, o juiz rejeita uma denúncia ou queixa por conta da ausência das condições da ação, ou porque falta de pressupostos processuais, ou até mesmo por falta de justa causa. Muito bem, tudo bem. Mas o juiz também pode entender, desde logo, embora a lei não faça previsão, que aquela conduta é atípica. Então, imaginem que o juiz rejeite uma denúncia em função da atipicidade da conduta. Ana, mas se o juiz rejeitar a denúncia por conta da atipicidade da conduta, ele não estaria fazendo isso ao alvedrio da lei? Gente, se a conduta é atípica, não há possibilidade jurídica do pedido, não há interesse em agir, não é verdade? Uma coisa acaba levando a outra. E não tem razoabilidade de um juiz receber desde logo uma denúncia só porque a lei não fez previsão, sendo aquela hipótese de atipicidade. Então, imaginem que o juiz rejeite a denúncia porque a conduta é atípica. Muito bem, esse juiz foi lá da 5ª Vara Criminal, rejeitou a denúncia, o Ministério Público chega e faz o quê? Interpõe o recurso em sentido estrito. O recurso sobe para o tribunal e o tribunal, imaginem, analisando esse recurso que na verdade, sustentava a impropriedade da decisão, reforma a decisão e, óbvio, o acórdão que reforma a decisão de rejeição da denúncia
passa a configurar o recebimento da peça acusatória. Ele interrompe a prescrição, ele substitui a decisão proferida pelo magistrado da 5ª Vara Criminal, não é isso? E o processo é instaurado. Maravilha! Agora eu pergunto a você, depois que essa decisão for proferida pelo tribunal, que reformou e acabou recebendo a denúncia que havia sido rejeitada pelo juiz, reparem que esse processo volta para onde? Ele volta, de acordo com a lei, para o mesmo juiz que havia dito que a conduta era atípica. E aí o juiz, que desde o início daquela ação penal entendia pela atipicidade da conduta, ele vai ter, ele que conduzir todo este processo e lá no final proferir sentença. Será que um juiz que desde o início achava que a conduta era atípica vai realmente mudar de ideia durante o processo? Será que não seria ideal, não seria melhor afastar esse juiz do caso, porque ele já havia se manifestado pelo mérito? Porque a atipicidade é mérito. Será que este juiz, que já havia se manifestado sobre o mérito, de alguma forma, não deveria ser afastado desse processo e um outro juiz assumir a causa? Será que nós não deveríamos criar um sistema de prevenção negativa, por exemplo? Ou seja, numa situação como essa, em que o tribunal reforma aquela decisão, recebendo então a denúncia antes rejeitada, não devesse devolver o processo para a primeira instância, mas que houvesse uma redistribuição do feito para um outro juiz que não aquele que antes havia se manifestado? Entenderam? Porque, de certa forma, ele já se manifestou. Então, ao se manifestar, ele demonstra sua parcialidade. E será que essa parcialidade não macula, não atrapalha o restante da ação penal? Então, vejam que não é apenas para fins de proteção do réu, mas também proteção da acusação. É para a proteção das partes. Porque a imparcialidade do julgador é importante para o julgamento da causa nos termos de um sistema acusatório. Não interessa a quem isso vai ajudar ou não. O que interessa é um julgamento imparcial. Ficou claro? Entendido? Então, esse exemplo, e eu estou falando um exemplo de atipicidade, mas poderia ser até mesmo um juiz que entendeu pela rejeição por falta de justa causa. Certo? Bom, então esse é um primeiro ponto. Então, no momento em que o juiz, de alguma forma, se manifesta sobre o mérito, veja, está comprometida a sua imparcialidade para o julgamento. E daí exatamente a necessidade de se criar um juiz diferente para a análise da denúncia. Entenderam? Então, o que se quer com a figura de um juiz de garantias? Um juiz que vai atuar antes da instrução probatória. Ele é um juiz que, obviamente, se diferencia e que não está com a sua imparcialidade comprometida, porque simplesmente ele não vai proferir a sentença. Um outro juiz vai proferir a sentença. E esse outro juiz que vai proferir a sentença é um juiz que vai proferir a sentença com base nas provas que foram colhidas durante a fase instrutória, durante o processo. Ok? Então, esse é um primeiro grande ponto que precisa ser aqui analisado. E é uma das coisas que busca consertar, né, a figura do juiz de garantias, busca consertar dentro do nosso ordenamento jurídico. Segundo ponto. Então, agora vamos lá, vamos voltar aqui para a figura do artigo 28, certo? Então, imaginem que no nosso exemplo agora não seja uma hipótese do MP oferecendo a denúncia. O MP requereu o arquivamento. Em geral, o MP requer o arquivamento por força da falta de justa causa, da falta das condições da ação, etc. Mas nós também sabemos que ele pode requerer o arquivamento porque entende por uma causa extintiva da punibilidade, ele pode requerer o arquivamento porque entende que a conduta é atípica, inclusive havendo uma discussão sobre se, nesses casos, o arquivamento faz ou não coisa julgada. Posição majoritária, sim, o arquivamento, quando fundado na atipicidade da conduta ou quando fundado numa causa extintiva da punibilidade, faz coisa julgada material. É a posição majoritária. Mas fato é, gente, que o MP, no nosso exemplo agora, e não interessa no primeiro momento o motivo, então o MP requereu o arquivamento. De acordo com a nossa atual redação do CPP, que é modificada agora com o pacote anticrime, né, o que nós temos? Então, o MP pede o arquivamento. E ele pede o arquivamento a quem? Ele pede o arquivamento ao juiz. É diferente a situação de um juiz que atua quando a denúncia é oferecida, de um juiz que atua quando o arquivamento é requerido.
quando é uma denúncia oferecida, a denúncia é a petição inicial que provoca o judiciário. O juiz está, neste caso, exercendo função jurisdicional, ok? Mas, quando eu requeiro o arquivamento, o MP, ao requerer o arquivamento, o MP é o titular da ação penal, quando ele pede o arquivamento, ele não está provocando o judiciário. Ao contrário, é como se ele estivesse dizendo ao juiz, olha, eu não vou te provocar, né? E o juiz está atuando aqui num caráter meramente administrativo. Então, é uma atuação judicialiforme. É uma atuação judicial, porém não jurisdicional, certo? Então, é uma conduta atípica do juiz. E aí o juiz está, na verdade, exercendo, neste momento, o papel de fiscal do princípio da obrigatoriedade. Isso é o que diz hoje o nosso Código de Processo Penal, que vai ser reformado agora com esse pacote anticrime, né, sancionado anteontem. Então, o juiz atua como fiscal do princípio da obrigatoriedade e aí, neste momento, o que ele faz? Ele pode concordar com o membro do MP, e neste caso, se ele concorda, ele vai lá e escreve o arquive-se, né? Vai lá e arquiva, ou ele pode discordar do membro do MP, e se ele discorda do membro do MP, o máximo que ele pode fazer, gente, porque ele não pode oferecer a denúncia, é remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça na forma do absurdo artigo 28 do CPP. Primeiro grande problema. Gente, você acha mesmo que o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, e aí eu costumo brincar, gente, é uma brincadeira, tá? Mas é uma brincadeira que você vai entender o que eu quero dizer. O Procurador-Geral de Justiça é o representante da instituição, do MP estadual. Ele é, na verdade, o órgão que tem por fim representar a instituição em vários aspectos, conduzir administrativamente a instituição, né? Ele tem inúmeras resoluções a tomar, ele tem jantares, né, institucionais para comparecer, ele tem um monte de coisa a fazer, menos olhar inquérito. Não é função do Procurador-Geral de Justiça ficar olhando inquérito. Então acaba que quem faz isso nunca é ele. Entenderam? Ele tem um subprocurador, um assessor, uma equipe, alguém para fazer isso. É um absurdo. Além disso, quando o juiz busca o Procurador-Geral de Justiça porque discorda de um pedido de arquivamento de inquérito policial, o juiz faz isso. Por quê? O juiz faz isso porque ele entende que está errado o pedido de arquivamento. E aí ele quer a reforma da opinião. Só que quem busca a reforma é quem tem interesse na reforma. E o juiz não pode ter interesse na reforma porque ele é imparcial. E essa imparcialidade só é resguardada se ele for inerte. Quem busca a reforma é parte. Porque juiz não pode ter interesse na reforma. Então aqui surge um grande e grave problema. Porque, reparem, quando o juiz remete ao Procurador-Geral de Justiça, porque discorda do pedido de arquivamento, ele acaba se autoprovocando. Porque, novamente, dentro da realidade atual do sistema do Código de Processo Penal, que vai ser modificado com esse novo artigo 28 do pacote anticrime, veja, dentro dessa realidade que nós tínhamos até hoje, o juiz remete ao Procurador-Geral, o Procurador-Geral, ele oferece a denúncia, designa outro membro do MP para oferecer ou insiste no arquivamento. Se ele insiste no arquivamento, o juiz tem que botar o galinho dentro e arquivar. Porque o juiz é inerte, não pode se autoprovocar, não tem como oferecer denúncia. Mas se o Procurador-Geral oferece a denúncia, repare que essa denúncia volta para o mesmo magistrado que antes havia se insurgido contra o pedido de arquivamento e que, portanto, demonstrou uma certa parcialidade naquela situação. Então, novamente, surgia a discussão. Peraí, será que cabe ao juiz fazer isso? Será que é o juiz que deve fazer isso? E aí a primeira grande discussão era a seguinte, será que nós não deveríamos criar um afastamento do magistrado nessa situação? Tira o magistrado daqui. O juiz não tem que participar dessa figura do arquivamento. Se, veja, o MP, o promotor de justiça, entende pelo arquivamento, poxa, até tudo bem. Primeira hipótese, e aí eram 3 correntes. Primeira hipótese, hipótese número 1. Vamos criar um duplo grau obrigatório.
Tipo, o MP pediu o arquivamento, então, se ele pede o arquivamento, ele remete isso ao Conselho Superior do Ministério Público. Cuidado, não é o CNMP, não. É o Conselho Superior do MP estadual. Por quê? Porque aí o Conselho Superior, que é um colegiado e não um órgão monocrático como o Procurador-Geral de Justiça, porque reformas são feitas por colegiados. Porque, veja, várias pessoas erram menos que uma, né? Então, o promotor é um órgão monocrático e o procurador-geral era um órgão monocrático. Como assim? Então, nós deveríamos implementar algo parecido com aquilo que é feito no Ministério Público Federal. No MP Federal, a reanálise da opinião, feita na forma do 28, não se dá pelo Procurador-Geral da República. Se dá pela Câmara Revisora, um colegiado de procuradores regionais da República, que vão analisar o caso e verificar se é caso de denúncia, se é caso de arquivamento, ou, entendeu? Enfim, denúncia ou arquivamento. Então, um colegiado e não um órgão monocrático. Então, a figura do Procurador-Geral de Justiça no Código de Processo Penal, no artigo 28, já era por si só uma aberração. Ela não estava de acordo com o sistema de reforma, porque, para uma reforma, eu preciso de um órgão plural para reduzir as chances de erro, né? Mas, veja só, e aí finalmente vem a questão. Então, o juiz não deveria, nesse caso, ser substituído por uma reanálise obrigatória do Conselho Superior do MP? Porque aí seria simples. Então, o promotor de justiça pediu o arquivamento. Ele pede o arquivamento, remete para o Conselho Superior para homologar esse arquivamento ou não. Se homologar, ótimo, beleza. Entendeu? Ana, mas e se não homologar? Se não homologar, então uma denúncia vai ser oferecida. Certo? Mas nós deveríamos tirar o juiz dessa participação. Então, primeira grande discussão, tirar o juiz dali. Certo? E aí ficar como se fosse um duplo grau obrigatório. Problema, poxa, todos os casos, porque a grande maioria dos inquéritos é arquivada. Todos os casos de arquivamento têm que passar para o Conselho Superior? E aí, como é que vai ficar isso? Vai dar conta? Né? Hipótese número 2, né? Segunda corrente. Não. Faz o seguinte, o promotor de justiça pede o arquivamento. Beleza, pediu o arquivamento, mas aí, veja, da mesma forma que nos processos de competência de atribuição originária, né, que são aquelas hipóteses em que o réu tem prerrogativa de função, que a Lei 8.038, né, é que tem atuação, etc. e tal. Então, nesses casos, a Lei Orgânica do MP, ela prevê que, nos processos de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça ou do Procurador-Geral da República, se houver um pedido de arquivamento ou um entendimento de arquivamento, o Judiciário não pode se insurgir, então vai ter que arquivar. Mas um próprio membro do Ministério Público pode, insurgindo-se contra o arquivamento determinado, veja, provocar o Conselho, né? Provocar o Conselho Superior, e aí o Conselho Superior vai reanalisar o caso. E aí a grande questão era, peraí, quem faria isso? Ou um próprio membro do MP, que verificando a irregularidade ou a inconveniência, a hipótese indevida de arquivamento de um caso, provocaria o Conselho, ou a própria vítima. Me parece que essa foi a opção do pacote anticrime. E a terceira opção seria que o juiz a realizar o arquivamento, a manifestação de arquivamento, fosse o juiz de garantias, ok? Mas ficamos com a segunda opção, nós vamos ver isso no pacote anticrime, na nova redação do artigo 28, tá? E aí, voltando para cá, né? Então, quando a gente pensa na figura do juiz de garantias, reparem, ela existe para resguardar a imparcialidade do julgador. Então, o que aconteceu com essa inovação legislativa? O que o pacote anticrime traz? Ele traz o seguinte, um juiz que vai atuar durante a fase de inquérito. Alguns autores sustentavam, né, que a participação do juiz nesse inquérito policial, na forma do artigo 10, parágrafo 1º, ou seja, da remessa do inquérito acontecer ao juiz, o juiz, então, abrir vista ao MP, o MP, então, se entender pela devolução dos autos de inquérito à delegacia, isso passar pelo juiz, para o juiz, então, retornar e tal, de que isso é fundamental, porque o juiz estaria exercendo ali uma forma de controle externo sobre a atuação do MP. Então, o MP exerce uma atividade de controle externo da atividade de polícia judiciária, da atividade de polícia judiciária. E o judiciário, um controle externo sobre a atuação do MP, da mesma forma que o MP é custos legis e, de alguma forma, exerce um controle sobre a atuação do judiciário.
Então, o que você tem ali seria uma situação de freios e contrapesos, certo? De controle externo dos outros órgãos e que o juiz, como um juiz de garantias, deveria também primar pelas garantias do indiciado, se elas estão sendo respeitadas ou não. Dentre elas, a figura da duração razoável do processo. Lembrando que a duração razoável do processo alcança a fase de inquérito policial. Então, vamos imaginar que você tenha um inquérito policial que tenha sucessivas baixas indevidas, desnecessárias para a delegacia para investigar o que já não é mais investigável, digamos assim. Então, imaginem que aquele inquérito já tenha esgotado todas as possibilidades de diligência e apenas para retardar a situação, aquele inquérito está tendo devoluções excessivas para a delegacia. Será que não seria o caso do juiz, desde logo, conceder um habeas corpus de ofício trancando esse inquérito policial? Então, a atuação do juiz nessa fase, ela seria importante com essa finalidade. Da mesma forma, o juiz de garantias, ele deveria primar pela preservação das garantias do indiciado durante a fase inquisitorial e ser ele a determinar eventuais medidas cautelares. Então, toda e qualquer medida cautelar realizada na fase inquisitorial seria decretada e prorrogada pelo juiz de garantias, de forma que o juiz que vá conduzir a instrução probatória e, ao final, proferir sentença, não se comprometa com a fase de investigação ou com as medidas cautelares ali definidas. Vou te dar um exemplo. Imaginem que durante 2 anos ocorra aí uma interceptação telefônica, certo? E assim, lógico, primeiros 15 dias, depois prorrogações sucessivas e tal. Mas o telefone permaneceu interceptado por meses, por 1 ano, sei lá, 2 anos. Meio absurdo 2 anos. Se 2 anos não conseguiu nada, né? Mas tudo bem. Então, eu tenho uma interceptação telefônica com prorrogações sucessivas. E esse juiz, que antes já estava ali analisando a interceptação telefônica, ouvindo, né, aquelas conversas para fins de prorrogação, examinando os relatórios policiais e tudo mais, ele já está comprometido na sua imparcialidade e ele, é óbvio, já tem uma tendência de condenação lá na frente, né? Então, esse juiz de garantias agora assume este papel, para que o juiz da instrução probatória não seja comprometido pelas medidas que foram adotadas na fase inquisitiva, ainda em caráter cautelar, ok? Veja, da mesma forma, isso é importante, com a figura do novo pacote anticrime, exatamente com a finalidade de resguardar a absoluta imparcialidade do magistrado, eventuais juízes que na fase inquisitorial ou mesmo durante o processo tenham tido contato com provas ilícitas, ficam então afastados do julgamento, né, tal qual os juízes de garantias. Isso é engraçado porque em 2008 era um dos dispositivos do projeto de lei e que não passou. E agora ele é introduzido como um parágrafo 5º no artigo 157 do Código de Processo Penal. E, finalmente, gente, uma outra coisa muito importante é que o inquérito não vai mais ficar dentro dos autos do processo. Então, o juiz de garantias, ele tem contato com o inquérito, ele se manifesta durante o inquérito. Mas, no momento em que a resposta à acusação é apresentada e o juiz de garantias, que é o juiz de toda essa fase preambular, digamos assim, ele entende por confirmar o recebimento da denúncia, confirmado o recebimento da denúncia, agora o inquérito fica arquivado ali, né, resguardado no cartório junto ao juízo de garantias e o processo segue sem o inquérito, o que vai fazer com que o juiz da fase instrutória realmente concentre o seu julgamento com base nas provas colhidas durante o processo, não mais sendo contaminado pela fase inquisitiva. Ok? Entenderam, gente? Então, a ideia é realmente de resguardar a imparcialidade do julgador, certo? E aí, vejam só, vamos olhar agora os dispositivos, né? Então, artigo 3º-A, introduzido no Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal terá estrutura acusatória, certo? Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, aqui a gente, na verdade, garante aí a verdade real, né? A ideia de, olha só, o juiz só pode produzir prova realmente em caráter supletivo ou
complementar. Artigo 3º-B, agora sim a criação do juiz de garantias. O juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, pela salvaguarda dos direitos individuais, né, competindo-lhe especialmente receber a comunicação imediata da prisão, receber o auto. Me parece que agora o juiz de garantias vai passar, gente, a assumir a audiência de custódia, viu? Receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, né? Zelar pela observância dos direitos do preso, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou qualquer outra medida cautelar, prorrogar a prisão provisória ou outras medidas cautelares, decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas. Então, reparem, tudo aquilo que era feito ainda na fase de investigação ou concomitante a ela, passa a ser feito pelo juiz de garantias, né? Prorrogar o prazo de duração do inquérito, né? É a hipótese lá do artigo 10, parágrafo 3º, 2º. Determinar o trancamento de inquérito quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Viram o que eu falei? Isso já era possível através de habeas corpus de ofício, tá? Não tem nenhuma novidade grande, não. A diferença é que agora está bem expresso que o juiz pode fazer isso. Mas antes ele podia fazer porque era um HC de ofício, né? Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado, decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, afastamento de sigilo fiscal bancário, busca e apreensão, acesso à informação sigilosa, outros meios de obtenção de prova, etc. Julgar o habeas corpus, né, impetrado para trancar inquérito, determinar a instauração de incidente de insanidade, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399. E aí, finalmente, né, então o que fica bem claro é que o juiz de garantias ele vai atuar até a fase de apresentação, depois da apresentação da resposta à acusação. Então, novamente, o juiz de garantias atua até aqui, olha para cá. Então, vamos voltar aqui. Ó, então, eu tenho que, oferecida a denúncia, né, o juiz vai receber ou rejeitar, né? Então, quem é que rejeita ou recebe a denúncia? Não é mais o juiz da vara criminal que vai conduzir a instrução probatória. Então, recebimento ou rejeição ocorre pelo juiz de garantias, ok? Aí, veja, ele vai determinar a citação do réu, vai apresentar a resposta à acusação, é o juiz de garantias a analisar se é caso de absolvição sumária ou não. E se aí sim, agora sim, confirmado o recebimento da denúncia, agora isso vai para o juiz da instrução, onde perante quem ocorrerá a audiência de instrução e julgamento, etc. Então, o juiz de garantias vai atuar em toda esta fase inicial do processo. Ok? Entendido, gente? E aí, novamente, lá na frente, o artigo 28 do CPP, vale a pena dar uma lidinha, tá? Mas tudo isso aí eu já falei, certo? E aí, vamos ver, olha só, aí depois a gente vai falar, nossa próxima discussão sobre o pacote anticrime é sobre o acordo de não persecução penal. Tá bom? Mas eu vou publicar nas redes sociais a data que será. Eu acredito que será sábado e não amanhã. Mas, aí vamos para o artigo 28. E aí, ó, o artigo 157 ganha o parágrafo 5º. E, finalmente, o artigo 28 do CPP. Cadê ele, meu Deus? Ih, não está aqui não. Aqui é uma questão que eu vou corrigir. O artigo 28 do CPP está aqui, ó. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou quaisquer elementos informativos da mesma natureza, né? Então, na verdade, o MP, ele agora vai requerer o arquivamento, mas diretamente. Ele não requer mais, o promotor determina, e aí depois vai para o Conselho Superior. Oh, meu Deus do céu, de novo, eu chegando lá no outro lugar do slide. Então, ordenado o arquivamento ou qualquer elemento de informação da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos, olha só, para a instância de revisão ministerial, que no MP estadual é o Conselho Superior, no MP federal é a Câmara Revisora, para fins de homologação na forma da lei. Então, não passa mais pelo juiz.
Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Exemplo, imaginem aí o INSS, um crime praticado contra o INSS, e a Procuradoria do INSS poderá fazer isso, ok? Então, a lei hoje fez previsão expressa. E aí, isso você tem, então, essa inovação em relação ao artigo 28 para garantir a imparcialidade do juiz. Problema, como é que vamos implementar o juiz de garantias? Não sabemos, os tribunais têm um prazo para realizar essa regulamentação, mas minha opinião pessoal é de que a ideia de prevenção negativa seria o ideal, né? O juiz de garantias, isso economizaria da criação de novos juízos e tal, mas da mesma forma que lá atrás, no Rio de Janeiro e em outros estados, foram criadas as centrais de inquérito, vai ser necessária a criação de um sistema parecido com relação ao juiz de garantias. Houve um veto num desses artigos 3º, mas esse veto foi um veto relativo à audiência de custódia por videoconferência. Por opinião do ministro Sérgio Moro, o presidente da República vetou, entendendo que não tem como impedir que as audiências de custódia ocorram sob videoconferência. Mas, com a criação do juiz de garantias, a situação tem que ser alterada. Outra coisa interessante é que a alteração legislativa prevê um rodízio nas comarcas de juízo único, para poder permitir que o juízo de garantias funcione também naquelas comarcas, ok? Qualquer dúvida, manda para mim. Nossa próxima aula sobre o pacote anticrime é sobre o acordo de não persecução penal, e eu provavelmente vou gravar no sábado, mas eu anuncio você pelas redes sociais, ok? Um beijo enorme. Curte o vídeo, hein? Esquece não. E compartilha.